E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga assim: Senhor, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Queridos, hoje quero falar a vocês sobre princípios de uma igreja bem-sucedida. Diga assim: princípios. Não, irmão, diga como se você estivesse vivo, crente e salvo. Diga assim: princípios de uma igreja bem-sucedida. O texto que mencionei está descrito no livro chamado Atos dos Apóstolos, que também, pelos grandes eruditos, é chamado de Atos do Espírito, porque o livro de Atos, ele vai revelar para nós a grandeza que foi aquela igreja. E hoje a gente pode ter posição que esta igreja, que aqui foi mencionada sobre ela nesse texto, ela é de fato para nós, quem me ouve diga amém, ela é de fato para nós uma igreja modelo, de uma igreja eficaz, de uma igreja bem-sucedida, de uma igreja poderosa, de uma igreja que tem sinais, de uma igreja que tem Jesus dentro dela, de uma igreja que tem salvação, de uma igreja que tem cura e de uma igreja em que o poder de Deus é revelado. Diante disso, cabe uma pergunta, e perguntamos a nós mesmos: que tipo de igreja nós estamos sendo? Será que nós estamos andando nos mesmos passos que esta igreja andava? Porque olhe só, irmãos, a Bíblia vai dizer da história de como aquela igreja surgiu, de que forma ela cresceu. E você se pergunta: qual era o segredo daquela igreja? O que aquela igreja fazia para ser tão poderosa, para ser tão eficaz? Para você ter uma ideia, quando nós lemos em Atos capítulo 1, a gente vai entender que em Atos capítulo 1, o número de crentes existente até aquele momento eram 120 crentes. Você vai ler também, já no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que já não é mais 120 crentes, já são quase 3.000 crentes servindo a Jesus. Você já vai ler também mais adiante, que no capítulo 5, a Bíblia já vai dizer que já são 5.000 de crentes servindo a Jesus. E a gente vai mais ainda a fundo, que no capítulo 2, verso 47, a Bíblia vai dizer que a cada dia que se passava, o Senhor acrescentava um número de salvos dentro da igreja primitiva. E olha só, no capítulo de número 8, a Bíblia também vai dizer para nós que eram muitos os que criam no poder de Deus, que criam no evangelho que os apóstolos, que os discípulos pregavam. Há um texto também que Paulo menciona para a carta de Roma, aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 15, e o versículo 22, se não me foge a memória. Paulo, escrevendo àquela igreja em Roma, ele vai dizer o seguinte: já não há nenhum lugar sequer
que esse evangelho não tenha sido levado. Aí olha só, irmãos, há um estudo que diz que em 50 anos de existência da igreja primitiva, em 50 anos que ela existiu, já havia em média 500 mil de crentes na época, em 50 anos apenas. E diz mais a história que em 60 anos o mundo todo já tinha ouvido falar de Jesus através daquela igreja. A Europa foi alcançada através daqueles crentes. A Ásia, a África, a Ásia Menor, a Ásia Maior foi alcançada pelos aqueles crentes. E você se pergunta, qual era o segredo daquela igreja? Esse crescimento rápido, esse crescimento avançado de um dia para o outro. E a gente olha para nós e faz uma pergunta: será que nós, como igreja do século 21, nós estamos caminhando nos mesmos passos que essa igreja caminhava? Porque olha só, aquela igreja, irmãos, a igreja não tinha templos, a igreja primitiva não tinha canais de TVs, não tinha rádio, a igreja primitiva não tinha culto online para que os outros assistissem e alcançassem através via satélite o outro lado do mundo. Aí você se pergunta, qual era o segredo daquela igreja que era tão pobre, que era perseguida, de uma igreja que o Sinédrio queria fechar, que o próprio Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, matava os crentes, fechava a igreja, mas aquela igreja não parava de crescer, aquela igreja não parava de milagres acontecerem, de o Espírito Santo batizar crentes em massa. Qual era o segredo daquela igreja? Aleluia! Ela de fato é uma igreja modelo para nós. E a gente olha e parece que a gente está olhando uma foto. E a gente diz, que saudade desse tempo, do tempo que Deus falava, do tempo que o Senhor curava doentes. Olha só, eu me lembro de uma ocasião, isso alguns anos atrás, quando eu estava em um culto e alguém se sentiu mal dentro de um culto. Aí dentro do culto aquela pessoa pediu socorro para quem estava ao lado, e foram, socorreram, deram um pouco de água. Aí viram que não tinha jeito de cuidar, levaram para o hospital imediatamente. Aí naquele mesmo instante a minha mente viajou. Aí eu me perguntei, disse, Senhor, por que é que será, aleluia, que nós não podemos ter o poder de curar eles aqui dentro da igreja, em vez de antes ir para o hospital? Porque antes era o seguinte, quando se entrava alguém doente na igreja, quando ele vinha no púlpito e o pastor colocava a mão, a doença tinha que ir embora, e às vezes, a maioria das vezes, nem precisava ir para o hospital. Aí eu pergunto, que tipo de igreja nós estamos sendo hoje? Onde estão os sinais? E o melhor, qual é o segredo para uma igreja ser rica, próspera? Eu não estou falando de prosperidade que nós entendemos como dinheiro, como a riqueza, propriedades materialistas. Eu estou falando qual é o segredo de uma igreja exalar Jesus Cristo como essência dela. Eu anotei aqui alguns princípios que, se você quiser acompanhar comigo, a Bíblia vai dizer, irmãos, o texto que eu li, quem tiver com a Bíblia aberta, por favor, continue. Quem não toca a Bíblia aberta, é bom que esteja. Vai dizer assim, o versículo de número 43, que eram muitos os sinais e maravilhas que eram feitos pelos apóstolos. Preste atenção, mas antes dos sinais, antes das maravilhas serem feitas, tinha alguns princípios que tinham que ser feitos e cumpridos. Sabe por que muitas das vezes não entendemos o propósito desta mensagem? Porque nós estamos aquém da igreja que deveríamos ser. E qual é o segredo de uma igreja bem-sucedida? Preste atenção, versículo 42 vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos
apóstolos. Aqui está o primeiro princípio que aquela igreja carregava consigo. O que era, presbítero Júnior? A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não era uma matéria que nós intitulamos como fazemos hoje. A doutrina dos apóstolos que a Bíblia que está ensinando, mencionando, é os ensinamentos que eles receberam de Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem, a palavra que eles pregavam e viviam, era uma mensagem cristocêntrica, ou seja, era uma mensagem que Cristo era o centro de tudo, o centro de todas as coisas. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? A doutrina que Jesus os ensinou, a doutrina que Jesus os repassou. E diante disso eu me faço uma pergunta: será que nós estamos perseverando na doutrina bíblica, na doutrina que Jesus deixou para nós? Eu não estou falando não, irmão, de doutrinas inventadas por homens. Eu não estou falando de doutrina inventada por denominações. Eu estou falando da santa palavra de Deus. Porque parece, olhe para cá, nós somos a geração que mais tem acesso a estudos. Nós temos culto de ensino, nós temos escola dominical, nós temos culto de doutrina, nós temos culto de ensinamento. Mas olha só, mas eu percebo que a nossa geração é a geração mais fraca de conhecimento e praticância da palavra de Deus. Sabe por que isso? Porque somos a geração que ouve muito, mas não pratica nada, que vem para o culto de domingo a domingo, ouve a palavra, mas entra aqui e sai aqui. Não damos valor à escola dominical, nós damos valor ao culto de doutrina. Mas a minha Bíblia está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é isso? Eles amavam a palavra, eles obedeciam a palavra, eles dormiam com a palavra. Que é um segredo de crescer? Obedeça a palavra, viva a palavra, pratique a palavra na sua vida. Aqui está um grande princípio de uma igreja bem-sucedida. O dia que alguém subir nesse púlpito e não pregar a palavra, nós seremos os mais pobres, miseráveis pecadores dessa terra. Porque aqui nesse altar nós ouvimos a própria voz de Deus, e não deve ser voz de homem, não pode ser a minha carne falando, tem que ser a palavra. Por que a palavra? Porque é a palavra que santifica, irmãos, é a palavra que transforma o homem, é a palavra que molda o nosso caráter. Não pense que é a água ungida em cima do rádio que vai curar você. Não pense que é profetada que tem por aí. Não, que é um segredo, que é ouvir Deus falar. Então ouça a palavra e pratique a palavra. Nós estamos muito assim, acostumados com aquele sincretismo religioso, de que a gente pensa que Deus não fala e Deus fala. Só que a gente está tão insensível pela palavra, que nós não valorizamos quando ela é pregada aos nossos corações. Aquela palavra de oba-oba, levante a mão, você vai receber, Deus vai abrir uma portona, né? A cachoeira de Deus está descendo. Esta palavra a gente ouve, claro. A Bíblia diz que Deus é um Deus que nos dá força, que nos sustenta, é o nosso guarda. Mas olha só, mas a minha Bíblia também que diz que o nosso Deus que nos ama, Ele nos castiga, nos repreende. E por que quando a gente é ensinado, a gente não valoriza? Por que quando Deus aperta a gente não recebe? A palavra do dirigente está muito dura, o que o pastor pregou, não concordei. Não é para você concordar, é para você receber a palavra, absorver a palavra, porque a palavra é vida para a nossa alma. Então anote aí: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Outro princípio daquela igreja, a igreja vai dizer o seguinte: perseverava na doutrina dos apóstolos e na
Diga assim, irmãos, comunhão. Olhe para quem está do seu lado. Diga assim: você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos uma família. Diga: a igreja é o corpo, você é um membro, eu sou outro membro. A gente precisa estar em comunhão. O que é estar em comunhão, irmão Júnior? Estar em comunhão é viver em harmonia. Viver em comunhão é eu estar sintonizado numa mesma frequência. O que é viver em comunhão? Comunhão fala de relacionamento com meu irmão, com meu próximo. Então, por favor, pela última vez, olhe para ele de novo e diga assim: às vezes eu vou te magoar. Diga aí. Diga: às vezes eu vou falar uma palavra que vai te machucar. Mas diga a ele: porque você é crente, você vai me perdoar, porque nós somos igreja e nós temos que viver em comunhão. A gente não pode escolher cadeira porque fulano sentou do meu lado. Ei, a igreja não vive em desunião. Uma igreja que não é unida não cresce. Uma igreja que não é unida não tem poder de Deus. Uma igreja tem que ser unida, ela tem que ter uma mesma sintonia, tem que andar numa mesma comunhão. A igreja precisa andar em comunhão. Sabe o que é viver em comunhão? É eu viver no mesmo propósito. O que é viver no mesmo propósito? O que não é viver em comunhão? Quem não vive em comunhão, o líder diz assim: vamos para a esquerda, o outro rebelde diz: vamos para a direita. Isso não é comunhão. Alguém diz: não vou com a cara daquele irmão, nem me deu oportunidade no culto, nem para a igreja vou mais, não preciso de ir para a igreja. Que tipo de crente estamos sendo nós se estamos vivendo assim? Sabe por que, para que serve a comunhão no meio da igreja? Isso é bíblico e foi Jesus quem ensinou. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos irem pregar o evangelho. E a minha Bíblia diz que ele mandou irem de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque de vez em quando na caminhada tem um que vai machucar o pé no prego, tem um que vai pisar no espinho e vai doer. Aí quando ele fazer assim, ó, o outro vai dizer: levanta, eu estou do teu lado. O que é isso? É comunhão. Sabe o que é isso? É quando o irmão que está do seu lado, quando ele estiver fraco, quando ele estiver caindo, quando ele errar, sabe o que você está fazendo lá do lado dele? Você vai aconselhá-lo, você vai dar uma palavra amiga em vez de julgá-lo. Em vez de você pisar e matar, estenda o braço e abençoe. Vamos viver em comunhão em nome de Jesus. Esse é mais um princípio de uma igreja bem-sucedida, porque a gente está muito acostumado a matar o irmão em vez de levantá-lo. Nós somos uma igreja que é uma família. A família tem suas diferenças, mas na família existe amor, e o amor cobre toda a dor, o amor cobre todo espinho, o amor cobre todo ódio e rancor. A igreja precisa andar em comunhão, como a igreja primitiva andava. Deixa eu continuar. A Bíblia vai dizer mais: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Sabe o que era aqui o partir do pão dos crentes na igreja primitiva? Era um culto que eles chamavam de culto do amor. Eles se reuniam em algumas casas, escolhiam um local, e cada um deles, cada crente, levava o que tinha. Uns levavam o suco, outros levavam o pão, outros levavam, vai falando, vai imaginando na sua mente. Mas tinha um detalhe: quando alguém não tinha nada no culto, eles repartiam pão. Eles olhavam para a direita, para a esquerda. Se eles avistassem alguém, diziam: olha, o nosso fulano hoje não tem nada. Com todo amor no coração, sem hipocrisia, eles já ajudavam, diziam: vamos repartir aqui o pão. Sabe o que isso ensina para nós?
que às vezes nós somos muito egoístas na nossa geração. Quando alguém recebe um carro de Deus, olha esse exemplo, ele coloca lá atrás, assim, lá no vidro, carro a serviço, esse veículo está a serviço do Rei Jesus, não é isso? A gente não vê por aí? Mas irmãos, que tipo de partir de pão é esse? Um exemplo, a gente vem para a igreja, está caindo aquela chuva abençoada, aí o irmão mora no mesmo bairro que eu, na mesma rua que eu, aí eu tenho lá um carro, e tem 3 vagas a dar, e só que eu vejo o meu irmão, e nem sequer abaixa o vidro, e diz assim: irmão, você quer uma carona? Se eu não faço isso, eu não estou partindo pão. Sabe por que Deus te abençoou? Para você abençoar outras vidas, para você abençoar quem está próximo de você. Isso é partir o pão. Ou então há uma história que diz assim, de que teve um irmão que estava passando uma extrema necessidade, estava faltando tudo na casa. Aí ele procura um homem de Deus, intitulado, um homem de Deus. E ele procura e diz: irmão, aquela coisa, ore por mim, eu estou passando necessidade, eu estou precisando comer, em casa não tem arroz, não tem feijão. Aí o homem de Deus falou assim: ó irmão, eu sei, eu entendo, mas fique tranquilo, que eu vou orar e Deus vai abrir a porta para você, vai providenciar. Irmãos, presta atenção, numa ocasião dessa, a gente não tem que ir para a oração e dizer que Deus vai abrir a porta. Pegue a metade do seu arroz e dê para ele, ajude ele. Diga assim para ele: irmão, está faltando lá em casa tem um pouquinho, mas dá para dividir uma mãozinha para cada um. Aí eu me sacio e você também sacia, mas nenhum de nós vai passar fome. Sabe o que é isso? Isso é partir o pão entre nós. A minha sogra é um grande exemplo disso. Ela diz que dentro da casa dela não faz arroz. Tem quantas pessoas lá agora morando? 5? 4? 5? 5, vamos dizer que tem 5. Lá ela faz arroz para 10. Aí eu perguntei: por que, minha sogra? Porque eu já imagino que se chegar alguém e se ele tiver com fome, eu vou dizer: está aqui o arroz para você comer. Isso é partir o pão, isso é abençoar vidas das pessoas necessitadas, isso é viver o evangelho. Ah, Jesus, aleluia. Vamos lá, para encerrar. Estou quase encerrando, na verdade estou na metade da mensagem. Diz a Bíblia mais, olha qual era o segredo daquela igreja ser próspera e bem sucedida. Vai dizer mais: e na comunhão, no partir do pão e nas... O que está escrito aí? Cadê a Bíblia aberta? Nas orações. Diga assim: orações. Aqui está mais um princípio, irmão, que a igreja primitiva praticava: oração, joelho no chão. A minha Bíblia diz que os apóstolos subiram a Jerusalém e foram orar. Foram fazer o quê? Foram fazer o quê? Foram orar até que do alto fossem revestidos de poder. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que enquanto eles oravam, veio sobre eles o Espírito de Deus e encheu, todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a minha Bíblia diz, e a sua também vai dizer: e Pedro e João subiam juntos para oração. A oração, irmãos, se uma igreja não ora, ela é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem essência, é morta, é sem vida. Porque oração é um diálogo entre você e Deus, Deus e você. Se uma igreja não ora, Deus não fala, Deus não opera, Deus não realiza. Nós temos que ir para a prática da oração em nossas vidas.
Eu não estou falando somente o momento que a gente vem para cá, fica aí 10, 15 minutos de joelho. Eu estou falando de oração na nossa própria vida, individualmente e coletivamente. Porque olhe só, a oração, irmão, de fato, ela tem sido muito escassa entre nós. Nós valorizamos muito mais um congresso do que uma reunião de oração. Se eu marcar nesta igreja, no próximo domingo, uma grande festa, um louvorzão, no final vão matar um boi, irmão, isso aqui entope de gente que não vai ter lugar para ninguém. Agora, se o dirigente falar, semana que vem, oração 5 horas da manhã, eu consigo contar no dedo quanto consegue chegar. São poucos que valorizam a oração. E a minha Bíblia está dizendo, se uma igreja quiser ser poderosa, se ela quiser ter Deus no meio dela, ela precisa praticar a oração no seu meio. Vai dizer mais. E em cada alma havia temor. O que é ter temor? É ter medo? Não. Ter temor é ter respeito, é honrar. Por exemplo, quem é filho aqui sabe que quando o seu pai o repreende ou lhe dá uma palmada, você teme a ele e não tem medo dele. O seu pai, mesmo você tendo 25 anos de idade, o seu pai lhe dá um tapa no rosto, você sendo um bom filho, você não revida. Por quê? Porque você teme, respeita o seu pai. Isso não é medo, é temor. Você o considera, você o honra, sabe que ele quer o seu bem, que ele está te aconselhando. Esse princípio a gente precisa entender, que a gente precisa honrar Deus em tudo que a gente faz. Não pense que esse trabalho que você tem, não pense que porque você é bonzinho você está lá. É Deus que te deu. Não pense que você, porque você é bom, que você tem essa voz linda, sabe cantar, sabe pregar. Ei, temor a Deus, foi Deus quem te deu. Honre o que Deus te deu, não bagunce o que Deus te deu. Honre o que o Senhor entregou em tuas mãos. Isso é o princípio de temor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Outra coisa que aquela igreja praticava, eles tinham tudo em comum. Aqui é o princípio de compartilhar. Ali, irmãos, na igreja primitiva tinha rico, tinha pobre, tinha negro, tinha branco. Mas a Bíblia diz que todos tinham em tudo em comum. Como assim?